Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Vini novamente. Ele estava resolvendo vários exercícios no Bcrowd, mas uma coisa que ele estava com um pouco de dificuldade era de como testar de forma rápida, igual a gente fez lá no vídeo de TDD com o Joaquim Pô. Então, se você quiser dar uma olhada lá como foi, se você não viu esse vídeo, é um dos vídeos que teve mais views aí, porque eu acho que é um assunto legal aprender a fazer TDD. Então, o foco não vai ser exatamente fazer TDD, mas o foco vai ser ter alguma forma de ter um feedback rápido. Então, de você conseguir validar as mudanças que você está fazendo. Aí, o exercício que a gente escolheu para fazer essa transposição, né, de usar o BrickCrowd, mas também conseguir ter um lugar de validar mais rápido fora do navegador, vai ser o intervalo. Então, ele é um exercício, como vocês podem ver ali na tela do Vini, que ele é relativamente simples, né? Ele vai passar uma série de intervalos, e aí você precisa falar em qual intervalo que está o número que vai vir no exemplo da entrada. E a gente até poderia complicar isso depois e fazer esses intervalos serem dinâmicos, mas vamos deixar isso para depois. Então, tem uma série de intervalos ali, então você está vendo ali de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100, e aí vai chegar um número, e você vai ter que falar que intervalo que está, e se tiver fora do intervalo, você tem que falar fora do intervalo. Então, o Vini vai copiar o que ele já fez, porque o foco aqui é a gente conseguir automatizar, mas vamos ver primeiro o que ele já fez, só para também não ficar muito rápido, e aí a gente vai tentar transformar isso num processo mais automático. Beleza. Então, aqui no BigCrowd, ele dá umas linhas para a gente iniciais, né? De onde a gente pegaria os dados de entrada, né? Então, ele tem esse string, né? Então, normalmente, o que eu faço? Para ir conseguir ir testando, né? Eu vou lá no Replit, né? Faço uma simulação de uma string com mais de uma possível, de um possível elemento. E aí, a partir daqui, seria exatamente idêntico ao que eu faria lá na plataforma, né? Daqui para baixo. Só estou substituindo a A origem dessa entrada, né? variável, dessa entrada do lines, né? Então, quer dizer, transformo essa string num número, né? Pego o elemento zero, que é o que eu quero trabalhar aqui nessa simulação, e aí eu construí tudo com if e else if, né? Dos intervalos, conforme foi descrito no exercício. Então, quer Então roda aí, dizer, vamos ver. A saída é aquela que já está ali, né, do lado direito, né? isso. Então, quer dizer, ele está pegando essa string aqui, né, transformando ela em número e dizendo que o número 25.1 está no intervalo entre 25 e 50. Então, e aí uma pergunta já. Precisa desses else's aí? Não, então, toda repetição, né, a gente até conversou isso fora aqui da gravação, né, toda repetição provavelmente ela dá para você visualizar alguma forma de simplificar. Eu fiz alguns testes, não consegui, né, eu não consegui desenvolver sozinho, mas eu acredito que talvez com for a gente consiga, né, Então, e se a gente melhorar. primeiro pensar em tirar os else's? Tirar Precisa os de else. else? Não, não, a gente teria que usar o continue, certo? Então, mas o continue, como que o continue vai funcionar aí? O continue, ele é uma palavra reservada para a gente trabalhar com laço. Você tem um laço aí? Não, não tem o laço. Precisaria ter o laço. Então, a gente tem três formas de controlar fluxo, né? Que é o nome disso. A gente tem o Uhum. continue, que ele vai para a próxima iteração. A gente tem o break, que ele sai do laço. E a gente tem um terceiro, que a gente interrompe a execução da função, que é o return. Então, aí Certo. a gente conseguiria trocar e não ter else se a gente retornasse após cada pedaço de código. Então, vamos lá. Tenta transformar esse primeiro if else, tirando o else e fazendo ele interromper o fluxo com o return. Onde você colocaria o return? Ah, mas isso eu precisaria fazer um laço antes Não. disso? O return Não. não precisa de laço. Tá. Então, primeiro seria isso aqui, né? Sim. Vamos ver. Deixa eu tentar visualizar. Nesse caso, se você fizer isso, roda de novo. Esse caso já está dando certo. Então, seu código já ficou um pouco mais simples. Mas Tirando um caso ali, porque tem um else ali. É que ele não tirou todos os else, né? Mas eu pode teria tirar que. todos os else, é. Mas é porque tem esse else, ele é uma hipótese, né, de fora de intervalo. Mas a gente vai arrumar ele também. Pode tirar todos os else. Deu tudo?
Deixa só o console, né? Deixa só o console. Então, esse código sem o else, pode tirar esse tab aí só para ficar mais clara a indentação, pode jogar ele lá pro canto. Shift Tab deve tirar aí. Mais um. Beleza, dá um Enter aí. Então, beleza, agora ficou um pouco mais fácil de ler esse código, porque eu não preciso ficar entrando no if, else, if, else, if, else. Porque cada condição é independente. Então, ela não importa da condição anterior. A única coisa que a gente não pode fazer a gente sabe, por causa da definição do problema, que a gente nunca vai cair em dois casos desses. Ou seja, se cair em um caso, a gente já pode interromper esse código, senão a gente está rodando o código sem necessidade. Então, como que eu faço para interromper? É com return. Onde você colocaria o return para interromper após entrar, por exemplo, na primeira condição? Seria na segunda condição, ou antes da segunda condição. Não sei. Tipo, se eu colocar, troca lá seu input para 22. Em vez de 25, coloca 22. E roda. Por que apareceu fora do intervalo? O fora do intervalo, nesse caso, ele está fora de tudo, né? Ele vai aparecer de qualquer forma. Ou não. E por que a gente não interrompe a execução assim que cai em uma condição? Porque a gente sabe que só vai cair em uma, certo? Certo, aham. Onde que a gente... A palavrinha chama return. Aonde você colocaria o return para interromper? É logo após a condição. Então, coloca. Roda Certo. de novo. Lembrando que em JavaScript é opcional o uso de ponto e vírgula no final. A maioria das empresas usam ponto e vírgula no final das instruções, mas não é obrigatório. Beleza, agora troca lá o seu input de 22 para 27. E roda de novo. Seu fora de intervalo também, entendi. Então, interrompe a execução depois de todas as condições. E agora roda com 101. Então, agora, caso ele entre em qualquer intervalo, ele já imprime, já sai, porque você sabe, por causa da definição e por causa do seu conhecimento de matemática, que como os intervalos não têm nenhum ponto de intersecção, então você tem a garantia de que só vai ter um intervalo, porque nenhum intervalo tem intersecção, inclusive eles tomaram cuidado de fazer um que é maior, um que é menor ou igual e tudo mais. Então, nunca vai entrar em dois. Então, quando entra em um, você já tem informação suficiente para você saber que o seu código pode acabar após fazer o que está fazendo dentro daquela condição. Então, é uma boa prática interromper o fluxo assim que possível, porque o código não fica tão grande de ler. Antes, o código continuava executando. E eu não sei o que está lá embaixo. Então, era difícil de prever qual seria o comportamento do código, porque a estrutura ela estava toda aninhada, né? Ela tinha vários níveis. Agora não, agora, beleza. Eu sei que se entrar numa condição já acabou, porque na linha 7 eu vejo claramente que tem um return. Então, esse é o efeito que o return vai dar, né? Ele vai interromper a execução a partir do cumprimento daquela condição. Em qualquer ponto você pode usar o return, e ele sempre vai interromper ali o escopo dessa função que você está executando. Nesse caso, pode parecer que não tem uma função, porque não tem realmente a palavra function, mas o código inteiro seria como se fosse uma grande função, né? Tá tudo no topo do arquivo, mas mesmo assim ele funciona parecido. Depois a gente pode ver um exemplo com função. Mas esse código, na minha opinião, e acho que na maioria das opiniões que a gente tem, é muito melhor do que aquele outro, e ele é muito mais fácil de ler. E ele não exige que a gente fique olhando tudo lá embaixo para entender tudo o que está acontecendo. Então, beleza, a gente sai desse código, mas vamos agora melhorar, porque você está fazendo uma gambiarra para poder funcionar, e depois você está mandando lá para o bCrowd. Então, acho que você tem o WebStorm instalado ou só o VS Code? Tem. Então, abre o WebStorm. Para quem usa VS Code, fiquem tranquilos, podem usar o VS Code. Quem é estudante, o WebStorm é de graça. Quem não é estudante, o WebStorm não é gratuito, mas não é obrigatório usar. Por que eu estou pedindo para o Vini mostrar no WebStorm? Porque eu uso o WebStorm faz, sei lá, 10 anos. Então, para mim é mais difícil mexer no VS Code, mas provavelmente você que está assistindo esse vídeo, para você é muito mais fácil mexer no VS Code, porque você já usa o VS Code. Então, não esquenta a cabeça com isso. Beleza, o Vini abriu o WebStorm. Então, vamos fazer o seguinte, Vini. Você já está numa pasta específica? Você está num lugar aleatório? Onde você está aí?
Você abriu ele Tô, aonde? tô num lugar aleatório. Então vamos criar uma pasta. Eu nem sei se dá para criar uma pasta por aí. Clica nesse negócio aí, File, New Folder, deve ter. New Project, pode ser New Project. Eu nem sei que opções tem, mas a gente vai aprendendo junto. Vai no Node.js ali, ó. Aí, coloca um nome bonito aí. Coloca o nome do exercício normalmente, né? Eu colocaria intervalo, por exemplo. Põe um tracinho aí entre as palavras. Normalmente em programação a gente sempre tenta separar de alguma forma as palavras. Diretórios normalmente a gente separa com tracinhos. Dá um create aí. Pode ser this window, senão ele abre outra janela inteira, não precisa. Ele está abrindo um terminal para você e acho que ele já até rodou alguma coisa aí. Como a gente escolheu o Node, ele já criou um arquivo que é padrão em todo projeto Node, ou quase todo projeto Node, que é o package.json. Aqui a gente não vai explicar tudo o que a gente vai fazer nos mínimos detalhes, mas eu vou tentar explicar quase tudo. Se for uma explicação muito longa, que foge muito do assunto, eu vou cortar, beleza? Mas lembrando, o que a gente quer fazer agora? A gente quer que o Vini consiga ter um ambiente mais parecido com o bCrowd, para conseguir fazer uma solução que ele consiga copiar e colar para jogar lá, mas com um feedback mais rápido, porque ali ele está programando dentro do navegador, não é uma experiência tão boa. Então, vocês vão vendo com o passar dos exercícios que a gente vai fazer junto, que dentro da IDE, a IDE significa uma ferramenta integrada de desenvolvimento, pode ser o VS Code, pode ser o WebStorm. Vocês vão ver que eu vou ensinando para o Vini várias facilidades, você vai ser muito mais produtivo do que no navegador. Então, por isso que eu estou fazendo essa parte com ele, para ele aprender a fazer essa transição. Mas aí, beleza, aí clica na pastinha ali, Vini, tem uma pastinha ali do lado, aí. Expande esse exercício aí, que deve ter alguma coisa aí dentro. Beleza, é exatamente o arquivo que está ali. E aí, se você olhar na linha 5, Vini, ele está falando que tem um arquivo chamado index.js, que é a nossa main, certo? Certo. Então, vamos criar esse arquivo, porque ele não criou para a gente. Então, cria um arquivo aí nessa mesma pasta, index.js. JavaScript. É. Aí você só põe o index, porque o JS ele já vai pôr para você. E aí, para começar, vamos só colocar um console. Coloca aí console.log, qualquer coisa. Beleza? Vai no package agora, JSON. Beleza. Ó, ele não tem um script para executar aquilo. Se você olhar a linha 7, ele tem um script chamado teste. A gente não quer mexer nele ainda. Em cima dessa linha, cria uma outra linha. Apago? Não, pode deixar ela. Cria uma outra linha em cima mesmo. Assim? Em cima, em cima. Só para ficar na forma que a gente mais faz. Isso. Escreve start e coloca 2 pontos. Ó, você viu uma das vantagens, por exemplo, de estar usando IDE e eu fiz de propósito. Vocês viram que o Vini escreveu start, 2 pontos, e o WebStorm já pôs as aspas. Por quê? Porque o Vini está dentro de um arquivo JSON e o WebStorm sabe que tudo que está dentro de um arquivo JSON tem que estar entre aspas. Então, você viu que ele fez sozinho. Então, essas pequenas facilidades, se a gente tivesse navegador, eu ia ter que falar, Vini, agora volta ali, abre as aspas e tal. Então, a gente ia perder tempo. Então, beleza. Então, agora, de novo, abre aspas, Vini. Nesse caso, acho que é melhor você abrir mesmo. Aspas duplas. Ah, tu viu que ele já pôs a vírgula e já fechou as aspas? Ele já vai fazendo várias coisas para você, baseado no contexto do arquivo que você está. Então, a gente vai colocar aí, escreve node, espaço, index.js. Se você já mexeu com essas coisas aí, pode, isso mesmo. Você já deve ter feito alguma coisa parecida aí, pode salvar. Agora, vamos no terminal, Como que salva? Ctrl S, provavelmente. Acho que você está até no modo de salvamento automático, porque acho que ele já salvou. Acho que sim. Pode clicar ali, ó, naquele terceiro ícone de baixo para cima. Ele tem um terminalzinho ali na esquerda, na esquerda. Aí. Esse. Aí. Agora você vai rodar um comando aí, que eu espero que funcione no Windows, porque eu não sei nada de Windows. Tenta rodar aí npm, que é Node Package Manager. Então, npm, npm, é Node Package Manager. M espaço I, de instalar. Nesse projeto não tem nada para instalar, mas só para a gente ver se está funcionando. Funcionou. Ele falou que não tem nada para instalar, né? Ele não falou nada, porque não tem quase nada. Ele gerou só um arquivo ali que eu não vou explicar hoje, mas só para você ver, ó, ele gerou um arquivo chamado package-lock. Lá em cima, se você olhar, tá vendo? Uhum.
Tá vendo ou não? Não tá vendo nada, né? Do lado esquerdo aí, ó. Cria um arquivo package-lock.json. Lá em cima, lá. O arquivo sempre fica do lado esquerdo, os arquivos. Ah, tá. Sim, aqui. Pensa que esses arquivos, para quem tá acostumado com Windows, é como se fosse o seu File Explorer. Acho que é esse o nome. É esse o nome? Como que é o nome de onde você vê arquivos no Windows? Windows Explorer. Deve ser esse negócio aí. No Mac, por exemplo, é Finder, no Ubuntu, sei lá qual é o nome. Beleza, então a gente tá instalado, mas que não instalou nada, mas depois a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente vai instalar coisas, tá? Por isso que eu já testei. E agora você vai rodar, Vini, npm start. npm espaço start, que é aquele nosso start que a gente acabou de fazer na linha 7. Bate o enter aí. Hello. Ou seja, o npm usou o script start e, por sua vez, o script start rodou o node, passando o arquivo index. O que tem dentro do arquivo index? Console.log hello. Ele rodou esse arquivo, ele executou esse arquivo, igual o Vini faz lá quando ele clica em run, naquele botãozão verde do Replit. Então é a mesma coisa, só que na própria máquina do Vini, com mais recursos da IDE. Então, beleza, a gente está conseguindo rodar um arquivo. Então, agora, Vini, volta lá no seu código do intervalo, copia aquele código do Replit e coloca dentro desse index aí. O Vini deve estar com mais de uma tela lá, tem vezes que a gente não vai ver, mas não tem problema não. Ele só vai copiar e colar aqui para o index. Pode colar tudo aí. Beleza. Então ele pode estar reclamando de algumas coisas, pode ignorar por enquanto, mas de novo, a IDE está te ajudando. Tá vendo que ele está falando ali em cima, do lado direito, em cima, Vini? Ele está falando, ó, tem 4 problemas aqui. E ele vai te falar o que é. Se você clicar, ó, return outside a function definition. Então, ele está falando que, você não tá, lembra que eu falei? A gente está fora de uma função, mas funciona quase igual. Mas então ignora isso por enquanto. Mas vamos rodar de novo. Volta lá no terminal. É o terceiro ícone de baixo para cima. Aperta para cima. Sempre que você está no terminal, você pode apertar para cima para pegar o comando anterior. E apertar Enter de novo. Lembra sempre de salvar, tá? Eu acho que no caso do Vini, como tá com autosave, ele tá salvando sozinho. Mas se você não salvar, obviamente, o conteúdo vai estar o antigo. Então, beleza. Para quem está acompanhando desde o início do vídeo, a gente realmente deixou 101 e 101 está fora do intervalo. Então, a gente já está no mesmo patamar. Então, no pior dos casos, já está igual, certo? Mesma experiência que você tinha no Replit, agora você já tem aqui. O que a gente fez? Revisando rapidinho. Até porque ficar revisando em vídeo não precisa, né? Volta lá para trás e vê de novo. Mas você vai lá, criou um novo projeto, escolheu o Node.js. Ah, mas eu estou no VS Code e não tem novo projeto. Vai no seu terminal, escreve npm init, vai dar no mesmo, ele vai criar esse arquivo package.json. Vai numa pasta vazia e digita npm init, também vai dar no mesmo, ele vai criar esse mesmo arquivo. Beleza, fizemos o primeiro passo. Agora, Vini, o que tinha de diferente no bcrowd para o que a gente estava fazendo? Como que era lá o do bcrowd? Tá. O do bcrowd, ele faz uma referência para a leitura de um arquivo. Copia e cola para isso, só para a gente poder ver na sua tela. E eu não estou perguntando, só perguntar mesmo. Eu não sei mesmo o que tinha. Eu não sei como que é o início ali. Ah, beleza. Então ele está lendo, parece um arquivo, mas não é, né? Nesse caso, muito provavelmente o bcrowd, ele está rodando algum sistema Unix por trás. Então, tipo um Ubuntu, alguma coisa assim. E no sistema Unix, normalmente a gente tem esse /dev alguma coisa. E aí esse stdin é o input padrão. Então, você pode pensar nesse input padrão como seu teclado, em alguns casos. Pode ser um arquivo. Então, é mais ou menos isso que ele está fazendo aí. O que a gente pode pensar aqui? Vamos tentar usar o read file sync, mas eu não acho que esse /dev /stdin vai funcionar no Windows. Eu posso até ver se tem uma equivalência aqui. Então, eu vou dar um pause no vídeo aqui, se ficar longa essa parte, mas eu vou tentar achar aqui, calma aí. Porque eu acho que não tem, tá? Mas eu vou confirmar aqui. /dev /stdin Windows. Eu acho que não tem equivalente, mas talvez tenha. Eu não vou compartilhar minha tela, porque eu só estou buscando mesmo aqui. Talvez isso daqui, será que dá certo? Um cara falou para usar o process.stdin, pode ser que funcione. Só que eu não sei se quando você mandar a sua solução no bcrowd, ela vai funcionar. A gente pode tentar. Deixa eu só ver se tem mais alguma referência aqui.
Não vai ficar tão bom, mas eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente pode pôr um arquivo mesmo de entrada, um arquivo chamado input.txt, e aí você vai pôr sempre seu input lá, só que aí na hora de mandar para o bcrowd, eu acho que esse barra dev aqui, stdin, esse pedacinho aqui, você vai ter que sempre trocar e voltar para barra dev stdin. Mas aí eu vou fazer um esquema depois que não vai precisar trocar, tá? Mas me lembra de falar disso, que eu vou fazer um código que no bcrowd ele vai trocar, mas na sua máquina você não vai precisar trocar. Mas vamos fazer isso no final, porque senão vai confundir agora. Agora o que a gente vai fazer? Pensa que stdin é muito parecido com um arquivo, tanto que até enganou o Vini, né? Porque ele fala read file, mas não é bem um arquivo. Mas aqui a gente vai usar o arquivo. Então, joga esse lá para cima, Vini, igual tá lá no bcrowd. Pode jogar lá para o começo. Pode descomentar, é só selecionar as duas linhas e apertar Ctrl barra. Ctrl barra. O Ctrl barra ele comenta e descomenta. Eu Pode tiro essa deletar esses variável aqui. lines aí. Pode trocar ali para let ou para const esses vars aí, porque a gente não usa var, ele não vai, acho que não vai ter problema lá no bcrowd, acho que ele vai suportar. Não tem problema não. Então, beleza, vamos usar let mesmo. Agora, cria um arquivo ali na mesma pasta, do lado esquerdo, chamado input.txt. Sempre lembra, arquivo, do lado esquerdo, tem um explorador de arquivo. Você está clicando em um lugar aleatório, mas não tem problema que ele entende o que você quer. Aí pode criar o new file ali. Aí você vai ter que pôr a extensão. Coloca input.txt. É o file mesmo, é a primeira opção. O input é com N, viu? Isso que dá saber português. Beleza, aí coloca um número aí qualquer, porque é um número, né, que seu código ali espera. Pode pôr 101, qualquer número, só pra gente testar. Uhum. Beleza, salva. Não precisa salvar, porque salva no automático. Vai no index. Troca agora aquele barra dev barra stdin, troca por input.txt. Entre aspas, tá? Pode Aspas ser simples simples, ou? tanto faz. Para esse caso é indiferente. É com N. Desaprende português. Beleza. O TF8, eu não vou explicar o que é, mas pensa que se você não usar isso, se tiver acento, alguma coisa assim, pode dar pau. Depois a gente vai aprender o que é o TF8. Beleza. Então agora, roda de novo, vamos ver. Deveria dar fora do intervalo, né? Que você colocou 101, né? Sim. Beleza. Então ele está lendo do arquivo. Vamos trocar lá, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Vamos botar lá, bota 25 aí para ver se realmente está lendo o arquivo e não é fake. Troca o número. Salve e roda de novo. Deu certo, correto? Deu certo, aham. Beleza. Agora, Só uma dúvida. Pode falar, pode falar. Ele tá... Aqui ele tá separando linhas, né? Sim. Então, Barra N é quebra de linha. se eu colocar mais elementos aqui, vai funcionar também, né? Vai, mas eu acho que ali você só está pegando... Deixa eu ver o que você está fazendo. Você só está Eu pegando tô a pegando primeira. zero. É. Mas se eu colocar, né? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, né, e pegar o 2, vai que o 1. Isso. Vai dar certo. Depois eu posso te ensinar também como a gente faz múltiplos inputs, porque depois a gente vai usar Legal. isso, para você conseguir testar vários ao mesmo tempo. Certo. Uhum. E que é uma das coisas que eu quero fazer contigo, é treinar para maratona. Na maratona, vem vários inputs ao mesmo tempo, e aí vários outputs. E aí ele vai comparando para ver se deu certo ou errado. Porque depois a gente fala disso. Mas vamos lá, joga esse código lá no bcrowd, volta só para zero ali. Vai dar pau, mas eu quero ver dar pau só para a gente ver que pau que vai dar se alguém tiver o mesmo problema. Por que vai dar pau? Você consegue saber? Que a única coisa que está alterando é isso aqui, né? Será que é isso? Por quê? Porque não tem, Deduz. ele não vai ler esse input de TXT lá. Foi a gente que inventou esse arquivo, então não tem como ele saber que era para estar com um arquivo com esse nome lá dentro do sistema dele, então, tipo, é impossível, né? Mas vamos ver que pau vai dar. Beleza, cola aí no bcrowd. Aí já colei. E agora manda, ele vai dar pau. Ele demora ou dá resposta na hora? Demora uns segundos, rapidinho.
Já achei lento. Você está vendo ali, ó, se você olhar a linguagem, olha ali, tá vendo que ele tá usando Node também, né? Ele tá usando, só que ele tá usando a versão 12, que é uma versão velha, que já nem tem mais suporte de segurança. A gente ali provavelmente deve estar usando a 18, 19. O que 99% dos casos não vai fazer diferença, mas pode fazer diferença. Eu acho que a gente ferrou tanto ele que ele não tá conseguindo nem rodar. Acho que o runtime normalmente tá com looping. Não é loop, é que ele deve estar tentando. Ó, ele tá dando erro porque ele não sabe. Mas olha, lê o erro, tá explicando exatamente o que a gente esperava. Olha o erro aí na linha 4. No such file on directory open input. Então não achou o arquivo no diretório. Então, beleza, isso foi de propósito, a gente sabia que ia dar zica. Então vamos voltar agora. Vamos lá vai lá pro WebStorm de novo. E a gente vai fazer o seguinte, vai no package JSON. Vamos mudar esse start. Então, antes de Node, a gente vai falar para o nosso programa que arquivo que a gente quer que ele leia. Então, antes do Node, ali na linha 7. Isso. Clica aí. Como que a gente vai passar isso? É um conceito que tem lá no curso do Edmar, sobre ferramentas de desenvolvimento, lá no Code for the Win. Eu nem sei se o Vini já fez tudo ou não, mas são variáveis de ambiente. Estou fazendo ainda. É um conceito de variáveis de ambiente, assiste lá, eu não vou explicar aqui, mas a gente vai passar um texto, basicamente. Então, o que a gente vai passar? Vamos chamar de file input, normalmente variável de ambiente é tudo letra maiúscula. Então, file, underline, input, tudo maiúsculo. Tá bom, errou só 2 vezes, tá bom. Dura se tivesse errado a terceira, aí já mandar abandonar a profissão. Aí coloca igual e coloca o nome do arquivo que a gente quer que ele use de file input, que é o input.txt. Dá um espaço. Então, ó, vamos só entender esse comando, porque não é tão difícil assim. Por que é variável de ambiente? Primeiro, variável a gente já sabe o que é. Então, variável o que é? É alguma coisa que tem um valor dentro. Nesse caso, o nome dessa variável vai ser file input e o valor que vai estar dentro vai ser input.txt. Então, essa é uma sintaxe, é uma forma de definir uma variável de ambiente. Você põe o nome dela igual o valor dela. Beleza, matou. Aí, agora, como que a gente lê uma variável de ambiente dentro de um código Node.js? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vai lá para o index. O restante da linha aqui é a mesma coisa? É igual. Fica assim. O Windows é um pouco diferente como seta variável de ambiente, mas vamos ver depois, qualquer coisa eu acerto esse código aí para o Windows. E agora a gente vai no input.txt, a gente vai trocar, a gente vai pegar aquela variável de ambiente. Para onde aquela variável de ambiente vai em Node? Pode copiar o file input, tudo maiúsculo, se você quiser ali. Esse pedaço. Só o file input, aí. Ele vai para dentro de um objeto chamado process, de processo. Então, tira aspas, pode tirar aspas. Você vai escrever aí process, minúsculo, antes do file input. Esse file input está dentro desse process. Então, process.env, que são as variáveis de ambiente, ponto file input. Então, aquele texto que a gente colocou lá, porque isso é um padrão do Node.js, ele vai jogar dentro desse lugar. Pensa que isso é uma variável, que não foi você que criou esse código, que pega aquilo ali e joga aí dentro e tal, mas é uma variável. Vai poder ser uma variável que está definida aí no seu código em qualquer lugar. Vamos rodar só para ver se deu certo, porque eu não sei se no Windows vai dar certo aquele jeito ali. Ótimo, muito legal. Esse é o Windows. Então, beleza. Volta lá no package JSON. Eu vou chutar como que é no Windows, porque eu não sei, para falar a verdade, mas eu acho que é 7. Põe um 7 antes disso aí. S-E-T. Antes disso aí, espaço. Se não der certo, eu vou olhar. Minúsculo? Minúsculo. Espaço. Aí eu acho que você vai ter que pôr um ponto e vírgula depois disso. Depois do input, desculpa. Depois do input.txt. Porque são 2 comandos diferentes. Mas eu não faço ideia do que eu estou fazendo a partir de agora, porque no Windows eu não sei usar. Roda de novo, vamos ver. Lição do dia, não use o Windows. Ou você pode usar o WSL, não sei das quantas. Não fez nada, né? Que legal. Calma aí. Variável. Tá, em vez do ponto e vírgula, coloca 2 Es comerciais aí. Coloca espaço, 2 Es comerciais, Node, e roda de novo. Parece que deu pau, né? Volta, sobe aí pra gente ver o que deu erro.
Sobe, ó. Tem mais coisa no terminal. Você vai ter que usar o scroll aí do mouse. Ah, tá. Ficou um espacinho a mais. Tira aquele espacinho ali ou coloca entre aspas esse input TXT. Tá vendo que ele ficou com espaço a mais ali, ó? Se você olhar o erro. Conseguiu ver isso no erro ou não? Não. Olha ali no erro. Tem um espacinho a mais. Viu? Não. Aqui, ó, no erro. Ó. Tem um espaço aí na aspas. O erro Onde tá que eu tô? embaixo, Vini. É que eu não consigo riscar a tua tela, mas quem tá Aham, vendo a gravação já viu eu riscar. Sobe, sobe, sobe. Tava bem na tua tela ali, ó. Tá vendo que tá open, input, tá sobrando um espaço antes da fecha aspas. certo. Open input, aham. Ó, antes do fecha Espaços aspas, tem um aspas. espaço sobrando, tá vendo ou não? Sim, 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 agora eu vi. Então é por causa daquele espaço ali. Coloca entre aspas ali, aspas simples, talvez vai dar Aqui? certo. Não, só o nome do arquivo. Só o input, txt, coloca aspas simples antes, aspas simples depois. No Isso? input, no input, no input. Só no nome do arquivo. Isso aí já é tudo, né? Isso. Não, no nome do arquivo. Onde está o nome do arquivo? Pensa, não só o que eu estou falando, não. Qual que é o nome do arquivo? Hum. Salva aí. É, não precisa salvar. Toda hora eu vou falar salva. E roda de novo. Há erros ainda. É, coloca. Ele deu o mesmo erro. Dá pra fazer um escape. É que eu estou tentando fazer de forma mais simples para não ficar confuso, mas. Vamos tirar o espaço, então, vai ficar mais simples. Tira essas duas aspas simples e tira os espaços entre os e-comerciais e os comandos. Tira aspas simples ali. Pode tirar outro espaço também, só para evitar. Agora roda aí. Para quem tiver no Linux, isso daí funcionava do jeito que eu fiz primeiro, tá? Mas beleza, agora funcionou. Agora funcionou. Aham. Então, o que a gente está fazendo? Mais uma vez, criando uma variável de ambiente, que é uma variável do seu código, mas volta lá no index, Vini. O Node.js pega isso e joga na sua variável chamada process.env, só decora por enquanto, não precisa entender. E aí você vai pôr o mesmo nome lá. Se fosse file, ia ser file. Como é file input, é file input. Agora, o que vai acontecer? Lá no bcrowd, ele não vai saber o que é esse cara. Então, a gente vai fazer uma condição. Cria uma nova linha aí, lá em cima, linha 1. Cria uma nova linha. Dá um let file input, aí escreve como variável mesmo. Letra minúscula, letra maiúscula nas divisões. File input, o I maiúsculo. Aí. Isso chama camel case, né? Parece um camelo, né? Lá sobe e desce. Agora, cola aquilo ali, esse process.env.fileinput, copia e cola dali. Tá. Eu acho que vocês não aprenderam ainda. Será que o Luiz ensinou isso? O Luiz ensinou a meter um OR aí, por exemplo? Não, né? Não. Nesse tipo de variável, não. E ternário, sim, né? Sim. Tá, vamos de ternário primeiro. Coloca um ternário aí, então tira essa vírgula e coloca um ponto de interrogação. O que a gente está conferindo? A gente está falando assim, tem file input? Beleza? Então, Sim. porque se tiver vazio, uma string vazia em JavaScript, ela é falsa. Então, ele vai dar false. Então, se tiver, copia e cola de novo a mesma coisa. Se tiver file input, a gente vai fazer process.env.fileinput. Mas seja preguiçoso e cole, não digita não. Agora apaga a vírgula, coloca 2 pontos. Se não tiver o file input, o que a gente quer que aconteça, Vini? Se não tiver o file input, ele pegar o texto lá do bcrowd. Ó, achei que essa não ia matar, não. Então é /dev/stdin. É entre aspas simples, que é uma string. /dev, tudo minúsculo, tem que ser tudo minúsculo. /dev, /stdin, tudo junto. std, tudo minúsculo, tudo minúsculo. É isso. Beleza. Aí agora falta um pedaço só. A gente nem tá usando o file input para nada, tá vendo que ele fica mais clarinho ali, a linha 1? Então copia ele e troca pelo process.env.fileinput da linha 2. Então, revisando rapidão.
Na linha 1, a gente vê, tem uma variável de ambiente chamada FireInput, usa ela. Não tem, usa esse string fixa. Vamos salvar, vamos rodar local e depois vamos mandar para o bcrowd e vamos ver se está tudo funcionando. Por incrível que pareça, eu entendi. Eu acho que o mais confuso é a variável de ambiente, ali a gente teve problema porque eu não sei o Windows. Agora, copia tudo isso aí, cola lá e vamos torcer para dar certo. Dá certo, porque ele não vai ter esse cara lá. Você pode apertar Ctrl A, ele seleciona tudo que tiver no arquivo. Ctrl A. Sempre eu vou ficar ensinando atalho de teclado. Pratiquem os atalhos de teclado, porque desenvolvedor, para ser rápido, usa pouco mouse. E agora pode mandar. E agora deveria funcionar. Depois que você escolher os carros para mostrar que você não é robô. Acho que eu sou meio robô. Wrong answer. Tá, mas rodou, não foi mais o mesmo pau. Pode ser que as mudanças Rodou. que a gente fez deu algum problema. Não tem como ver o que deu errado? Ele não fala? Tem. Só que tem que ir num caminho meio longo aqui. Ué, mas aí falou que deu certo? Não, eu tô no que eu tinha feito antes, peraí. Nossa, que prático para ver o que você errou. Wrong answer. Aqui. Esse aqui. Ué. Esse aqui é o que deu na minha solução, esse aqui é a resposta esperada. Então, mas tem um intervalo fechado? 0,25 tem. Peraí, tá estranho. Deixa eu conferir o Porque a código. gente nem mexeu isso, né? Eu acho que o teu ali tá errado. Deveria ser fechado esse intervalo aí. O primeiro aqui, dele não é parênteses. Não sei como a tua solução tava funcionando, né? Porque a gente não mexeu nisso, não. Bom, de certo que eu devo ter arrumado antes de salvar lá. Deve ter sido isso. Sim. Eu não atualizei na hora. Copia aí, vou jogar lá de novo só para ter certeza. Ctrl A, né? Ctrl A, Ctrl C. Pode usar Ctrl A aí dentro do bcrowd também, vai funcionar. Qualquer input que funciona o Ctrl A. Agora roda de novo, agora vai dar certo. Agora tá certo. Beleza. A gente fez, mas não fez nada, né? Mas é justamente para facilitar para os próximos. Vamos voltar lá no arquivo para entender o que a gente fez. Então, a partir de agora, sobe lá em cima, vem. Qualquer exercício que o Vini quiser resolver, ele pode duplicar essa pasta, exercício blá, 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 e ele vai poder mexer normalmente. Se ele não mexer as duas primeiras linhas, que é o padrão que o bcrowd pede, vai funcionar. Por quê? No bcrowd, ele vai ler do /dev/stdin, que isso nem existe no Windows, e na máquina do Vini, ele vai ler do input.txt. Então, o Vini muda no input.txt, roda de novo. Muda no input.txt, roda de novo. Então, a gente fez uma forma que o nosso código condicionalmente, ou seja, baseado em uma condição, que é o nosso operador ternário, ele decide se ele usa o file input ou se ele usa o stdin. Então, com isso, o Vini não precisa mais ficar mudando o código para mudar. Ele deu um Ctrl A, Ctrl C e mandou. Eu quero ainda, talvez um dia, já um sonho velho, de ter uma plataforma tipo o bcrowd do Code for the Win. Então, quem sabe um dia o Vini constrói isso para a gente quando ele for um dev júnior. Ele vai chegar lá e ele vai ser o responsável por esse código. Mas com isso, eu acho que dá para a gente fechar esse vídeo. Mas aqui já apareceu várias coisas para a gente conversar. Uma das coisas é sobre Git. Porque o Vini falou assim, eu acho que eu salvei antes, salvei depois, por isso que eu perdi o parênteses. Então, a gente não fica salvando arquivos na nossa máquina. A gente usa o Git, que tem uma ferramenta que funciona junto com o Git, que é o GitHub, que é de graça, para a maioria dos casos. Então, a gente pode fazer um próximo vídeo eu ensinando o Vini a como usar o Git. E, de novo, o Edmar tem vídeos explicando sobre Git. Então, aqui com o Vini, a ideia é a gente reforçar coisas que a gente viu já nos vídeos do Code for the Win, e, além disso, a gente ensinar algumas dicas como essa, de como rodar no bcrowd localmente e o mesmo código funcionar também no bcrowd. Ficou alguma dúvida, Vini? Só da visualização. Qual que é a diferença desse tipo de visualização que a gente faz aqui com o npm start e essa aqui, ó? Clica aí para você ver o que vai acontecer. Tenta descobrir o que aconteceu. Olha esse erro aí. Você pode aumentar o tamanho dessa janela, tá, Vini? Se você... Aí, ó. Você pode arrastar. O que você acha que aconteceu?
Olha o erro tá aí, já na tua cara. Ele não tá achando esse diretório. Mas por quê? Ele deveria ter tentado usar isso ou ele deveria ter tentado usar a nossa variável de ambiente? Entendi. Ele deveria Ó, ter por usado quê? a Olha ali variável. na primeira linha, ele não usou a nossa forma de rodar com npm start, ele usou node e passou o arquivo direto. Aham, Tá vendo? Na primeira linha, primeira mesmo. sim. Então, como que a gente faz? Mas dá para resolver isso. Vai lá no package JSON, em vez de clicar naquele play no current file, que igual você fez, tá vendo que tá escrito current file lá em cima, né? Current file, bem no meio da sua tela. Tá. Bem no meio da sua tela, você não tá lá não. Current file no meio da sua tela, lá em cima. Lá em No cima. JSON aqui mesmo? Não, lá em cima. Quando eu falar lá em cima, pode olhar lá em cima mesmo, que é lá em cima. Current file, Tá. bem no meio. Current Aí. file, aham. O mais engraçado é que eu tô riscando a sua tela, só que você não tá vendo. Então, só pra Eu galera não tô não vendo. achar que o Vini tá cego, mas é porque só vocês estão vendo eu riscar a tela dele. Mas agora, tipo, você rodou o index, né? Que na hora era o current file. Mas olha que tem um playzinho do lado da linha 7. Clica naquele playzinho. E clica em run. Agora ele vai rodar, só que ele vai rodar usando o npm start. E o nosso npm start tem a variável de ambiente, então vai dar tudo certo. Viu? Uhum. Então agora, se você olhar a primeira linha, olha a primeira linha como tá diferente aí, ó. Dessa parte mesmo que você tá. Sim. Agora ele não tá dando node.exe, agora ele tá Run dando start. npm run start. Ele tá E dando isso veja aqui. que legal, ele já identificou, olha lá em cima, onde estava previous current file, agora tá o start, bonitinho. Lá em cima, no mesmo lugar. Lá em cima. Por que lá em cima você vai para baixo? Lá em cima, aí. Tá vendo que agora ele já identificou esse negócio vermelho que apareceu aí, é o logo do NPM, e ele já entendeu que é NPM. Inclusive, ele pôs até o debug. Esse insetinho aí, se você colocar um breakpoint e rodar com insetinho, ele para. A gente falou um pouco de breakpoint, volta lá no index, só para que eu acho que a gente falou isso sem gravar. Põe um breakpoint aí na linha 6 mesmo. Clica do lado do número 6, do lado esquerdo do número 6. Aí. Agora roda com um bugzinho. Já é outro vídeo, né? A gente poderia ter feito uns 5 vídeos desse aqui. Agora, ó, o código para de executar e você consegue ver tudo que está dentro das variáveis. Se você olhar agora no centro da sua tela embaixo, tá vendo o file input com input txt. Se você olhar o input, está com 25 /r /n50. Tá achando aqui na sua tela? Sim. Você consegue ver o valor de todas as variáveis do seu código. Tá vendo o line ali, ó? Aham. O /n/r tem uma coisa engraçada. Não sei nem se você sabe disso, mas é uma curiosidade. Porque tá vendo que tem um /r e um /n? Sim. Isso é uma quebra de linha, mas o que é interessante? O /n é de new line, faz todo sentido. Agora, o /r é a mesma coisa, mas sabe, tenta chutar de onde veio esse R. Pensa antes do computador. É Antes do curiosidade, só. computador. Antes do computador. Vem de lá, vem de antes do computador. Como que se digitava antes do computador? Sei lá, tô pensando em máquina de datilografia. Exatamente. E como que era nas máquinas antigas de datilografia? Quando você queria quebrar a linha, você tinha que fazer duas coisas. Não era só dar uma nova linha, você tinha que fazer duas coisas. A Bica, eu não sou da sua idade, não peguei essa fase. Pra quem tá achando que ele tá falando sério, não, a gente tem a mesma idade, acho que talvez ele até mais velho. Mas você não lembra como que era? Não lembro, nunca usei isso. Ó, você batia o Enter para quebrar a linha e você puxava o carro da máquina de escrever para trás. Você tinha um mecanismo, você tinha que puxar uma alavanca. E aí, por isso eu que acho que eu é já R. vi. Eu acho que eu já vi meu pai fazendo isso. Ele batia, O R é de retornar o carro, de return. Então, Aham. daí que vem, ainda tem alguns arquivos que ainda usam o separador /R /N, mas basicamente o /R era o retornar o carro, que no computador não precisa retornar o carro. Sabe, eu não sei porque foi parar dentro do código essas coisas, mas realmente tem sistema que acaba colocando um /R. Na hora que você dá um new number, o que está acontecendo? O number está ignorando o /R, né? Deve ter tem um esquema lá que o number sabe que esse /R não serve para nada, ele está ignorando. E aí, se você der o... Ó, se você olhar em cima, ó, vamos lá. Tem um lugar escrito scripts, tem um lugar escrito um íconezinho de um bugzinho com um arredondinho, tem um stop, tem um play pause, e tem o próximo ali, que tá ligado. Para o mouse em cima, ele vai falar step over. Clica nele. Ele vai pular para a próxima linha.
clica de novo, vai pular para a próxima linha. Se você ver, tem o valor 25 ali embaixo, ó. Tá vendo o valor 25 ali? Sim. Então, você consegue debugando, o nome disso é debugar, você consegue debugar o seu código linha a linha. Isso é muito mais poderoso do que ficar colocando console log, lá que técnica que você está usando hoje para debugar. Eu tava fazendo console.log em tudo. Quando eu não tava entendendo o erro do código, eu fazia isso. Inclusive, tem uma Console.log. parada que pouquíssima gente usa, que é debug condicional. Você pode falar assim, para nesse ponto do código, só se tal coisa acontecer. Mas depois a gente vê isso. Mas é bem poderosa essa ferramenta. E aí você consegue ver, e acho que até isso ajuda a entender mais programação. Porque você consegue ver Uhum. as variáveis, você consegue ver o que está dentro de cada variável, principalmente em laço, que você pode ficar perdido, porque, putz, está na 10ª iteração, o que, que tem aqui dentro? E aí você consegue fazer um pause e ver o que está dentro. Aí quando você quiser dar o play, é o primeiro branquinho ali, que é o play pause, aperta nele, ele vai disparar o código e vai encerrar. Esse Resume. aqui. E veja que todos eles, quando o Vini para o mouse em cima, tem uma tecla de atalho. Então, o desenvolvedor normalmente não vai clicar, ele vai usar a tecla de atalho. Para ali de novo em cima, Vini. Nesse caso era o F9, tá vendo? Uhum. Então, esses Fs, normalmente a gente usa para pôr tecla de atalho. E no WebStorm você pode customizar. Você pode trocar qualquer tecla de atalho para uma que você quiser. Bom, acho que já fomos longe demais, porque vai ficar um vídeo muito longo. Resumindo, mesmo código funciona no background, funciona local, usando uma variável de ambiente. E aprendemos como rodar pelo NPM dentro do WebStorm. E também aprendemos como que a gente faz para conseguir ter até um debug ali, fazer breakpoint, parar o código, inspecionar. Então, acho que foi um vídeo já interessante. E aí vai ficar de lição de casa para o Vini o quê? Fazer o próximo exercício, usando já esse modelinho novo, fazendo o debug, e a gente faz um vídeo depois contando como foi a experiência, se melhorou, se piorou, e usando o Git para parar de ficar salvando código na máquina. E vou fechar com uma história triste. No meu 3º ano, invadiram a minha casa em Dourados e roubaram meu computador. E eu não usava Git ainda, e eu perdi um mês da minha iniciação científica porque o código estava só no meu computador. Então eu não quero que ninguém seja roubado, mas computadores caem, computadores pifam HD, computadores são roubados. Então não deixe o código só na sua máquina. E em 2023 você consegue fazer isso de graça, sem pagar nada para ninguém, e de uma forma muito melhor. E além disso, você vai ter todo o histórico do seu código, você vai conseguir ver todas as suas mudanças, então fica muito mais organizado. E você pode, a galera fala muito de portfólio, né? Eu gravei um vídeo ontem, que vai sair em breve também no Code for the Win, com um professor do IFMS de aqui da UANA, e ele estava falando, né, da galera construir portfólio. Então, se o Vini pegar todos os exercícios que ele fez e colocar no GitHub, uma empresa que quiser contratar o Vini, que provavelmente no caso vai ser a Coab, uma empresa que quiser contratar o Vini, vai poder ver tudo que ele já fez. Tanto que é ruim quanto que é bom. Mas é legal, porque a empresa fala, caramba, esse cara já fez 200 exercícios. Então, é muito legal também publicar o código por causa disso. Mas não é obrigatório deixar o código público. Você vai escolher lá e a gente vai fazer junto. Você pode escolher se o código vai ficar público ou privado. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Falei demais nesse vídeo, nem devia ter falado tanto, mas o Vini, acho que foi bom, acho que deu para ele acompanhar. Valeu! Valeu, valeu.